Eu já vou começar o programa recebendo a Cristina Ribeiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de novo, muito bom estar aqui. Muito bacana. Eu falei da Cristina já agora no começo do programa, gente, né? Além de fisioterapeuta, professora, doutora em gerontologia, ela também é presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Paraná. Que interessante essa organização, né? Isso. A sociedade, né, a SBGG, é uma sociedade científica sem fins lucrativos e o objetivo é divulgar, é qualificar os profissionais para atender a pessoa idosa. Ela também faz eventos populares, assim, para a comunidade, mas, assim, quem tem interesse em estudar mais, em se aperfeiçoar, a gente tem até uma titulação, se tornar especialista em gerontologia pela SBGG. É importante porque, assim, isso dá uma chancela, né? Esse BGG, ela chancela esse conhecimento do profissional. Inclusive, até é interessante você chamar sobre esse assunto, porque se o familiar, às vezes o próprio idoso, ele quer procurar um profissional especialista em geriatria e gerontologia, ele pode entrar no site da SBGG. Ah, que legal. Isso, e procurar. Então, assim, eu quero um geriatra, que é um médico, né, que é especialista no idoso, nas doenças do idoso, lá em Manaus, lá em Salvador. Ele vai lá, ele procura e ele vai ver quem são os profissionais especialistas em geriatria. A mesma coisa na área da gerontologia, que é a área da gerontologia, a ciência que estuda o envelhecimento no ponto de vista global. Então, assim, fazem parte os profissionais fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, até assim advogados, o próprio geriatra. Então, assim, a geriatria é a grande área, a gerontologia é a grande área, a geriatria, que é a área médica, está dentro da gerontologia. Então, se quer procurar um profissional especialista em gerontologia, entra lá no site, coloca, eu quero um especialista aqui em Foz do Iguaçu, ou Londrina, Curitiba, e encontra esse profissional. Isso é importante, Kátia, porque assim, tratar, cuidar, atender a pessoa idosa, precisa ter estudo, precisa ter qualificação. Não é atender uma pessoa, né? A gente está no mês aí prateado. Não é mesmo que atender uma pessoa que tem 50 anos ou aquela pessoa que ela tem 60, ponto. Não. Tem particularidades, subjetividades próprias dessa fase de vida. Né? A gente tem alterações próprias do envelhecimento. Então, o profissional que atende essa população, ele sabe, por exemplo, o que vai acontecer. O que eu posso, enquanto fisioterapeuta, quando eu faço avaliação gerontológica no meu paciente, eu preciso ver, ele tem risco de cair? Ele tem risco de desenvolver uma fraqueza muscular, né, que a gente fala que é uma sarcopenia. Ele tem risco, assim, de desenvolver uma desnutrição. Então, assim, saber o que pode acontecer, saber o que está acontecendo com ele, particularidades dessa fase de vida, precisa se especializar, né? Não é apenas começar a atender, porque o idoso, a gente atende, por exemplo, na fisioterapia, eu posso atender na área da neurologia, da ortopedia, da dermatologia, então várias áreas a gente pode encontrar o idoso, só que assim, realmente assim, saber o que está acontecendo é importante procurar um especialista em gerontologia, seja na área da nutrição, educação física, o próprio médico. Então é uma orientação assim que, né, para o familiar e para o próprio idoso, né? Que rico, né, seria assim o idoso ter profissionais multidisciplinares, especialistas em gerontologia, né? Isso. Porque, na verdade, antes de te conhecer, eu tinha ouvido pouco falar nesse nome, inclusive, né? Não é tão comum, né? É uma área nova, né? Assim a gente tem, né, por exemplo, o envelhecimento da população. Agora a gente vai ouvir falar muito, né? Até você, na chamada da entrevista, você tocou num ponto que acho que vale até uma entrevista sobre isso. Você tem medo de envelhecer? Né? Eu acho que dá para a gente desenrolar um assunto super importante. O que fazer para diminuir esse medo? Porque o que acontece é assim, quando fala, você quer viver muito? A pessoa fala, sim, eu quero. Você quer ser uma pessoa, chegar até quanto? 70, 80 anos. E aí, só que, mas eu tenho medo de envelhecer. Quero viver muito, mas não quero ficar velho. Pois é. Tem que escolher uma. Sim, então o que a gente pode falar, né, assim, dicas de o que a gente pode fazer para realmente, assim, diminuir esse medo, né? A gente já pode dar uma palhinha aqui, por exemplo, saber o que vai acontecer.
Né? Então, assim, se eu sei o que pode acontecer com o meu corpo, eu posso me prevenir para isso. Se eu sei que eu posso ter uma fraqueza muscular e que eu posso ter, por exemplo, aumento no risco de cair, o que eu preciso fazer hoje? Né? E aí tem a ver com o nosso assunto, que é como viver, né, ter uma vida longa. Precisa fazer exercício físico. Não tem jeito. Então, assim, quem ainda não faz, né? Quem está nos ouvindo... E às vezes a pessoa... eu comecei a levar isso a sério quando eu fiz 40, né? O dia que eu fiz 40, eu falei, meu Deus, se eu não começar agora, nunca mais. Não, assim, eu falo que assim, sempre é tempo, né? Nunca é tarde demais. Então, quem está nos ouvindo e está lá com 50 anos, mesmo 60, nossa, nunca fiz. Então, começa. Porque assim, começa que aí dá para, por exemplo, começou com 60, tá? Quando tiver 75 ou 70, já vai estar melhor do que não começar, né? Então, assim, o exercício físico, eu coloco como assim, como uma autoprescrição. Quando a gente vai ao médico, ele fala assim, ó, você precisa tomar tal medicamento porque isso vai tratar tal doença. Esse é o medicamento para a vida inteira. Muitas vezes a pessoa leva a sério isso. O exercício físico, ele deveria ser feito, ter esse olhar da pessoa. É algo para a vida inteira, é uma autoprescrição. Por quê? Quanto a gente fizer, quando isso estiver na nossa rotina, realmente assim, a gente vai estar mais disposto para o dia a dia e a gente sim tem chance de ter uma vida mais longa com qualidade. Porque hoje não é um desafio viver muito, né? As pessoas já estão vivendo bastante, o último censo do IBGE mostrou isso. Então, assim, até o último censo, que foi o mês passado, o IBGE disse o seguinte, que esperava-se que isso ia acontecer lá para 2050, a população começar a diminuir, população geral, né? E vai acontecer antes. 2042 a população já começa a diminuir e aumentar a população idosa. Então já começa a ter aí uma questão, né, de previdência, porque vai aumentar muito mais do que hoje o número de idosos. E o que eu sempre falo, e a SBGG também, né, aqui enquanto representante, precisamos ter profissionais qualificados para atender essa população. Então, né, pensando nesse mês do idoso, né, quem se identifica com essa população, quem gosta de atender a pessoa idosa, vai estudar, vai se especializar, junte-se a nós, né, na SBGG, a gente tem Instagram, tem vários cursos online gratuitos. Por quê? Porque isso faz com que até a pessoa tenha um reconhecimento e até mais alunos ou pacientes, porque tem indicação, né? Por exemplo, hoje aqui em Foz do Iguaçu a gente não tem um geriatra, né? Só tem uma que assim, a agenda está realmente, né, não consegue mais, né, pela demanda de idosos atender, mas assim, eu trabalho com geriatra de Cascavel. Então, assim, né, você fazer parte de um grupo, de uma sociedade, isso também te ajuda, né, nesse reconhecimento e você realmente ser lembrada, né, ou lembrado quando atende a pessoa idosa. Então, isso é muito importante. E já que a gente está no mês da pessoa idosa, vamos falar delas nesse momento, né? Já estou nessa fase idoso. O que eu posso fazer para eu viver mais e melhor, mesmo já tendo chego nessa fase com as condições que eu cheguei? Não sei quais são as de cada pessoa, né? Mas o que eu posso fazer a partir de agora? Tá, então assim, realmente observar. Eu acho que, primeira coisa, nossa, não sei por onde eu começo, faz um check-up da saúde, para ver como tá. Né? Porque às vezes a pessoa, já ouvi idosos, principalmente homens, falando, nossa, doutora, eu faço já 10 anos que não vou no médico. Não dá. Não dá. Sabe, o check-up é anual, precisa ver o que está acontecendo, porque a gente tem doenças silenciosas. Então, por exemplo, a osteoporose, que é a fraqueza dos ossos, é uma doença silenciosa. A pessoa não vai sentir dor por ter osteoporose. Mas ela já, de repente não, ela pode já estar com uma osteoporose, uma fraqueza nos ossos e cair. Vai descobrir numa queda. Descobrir numa queda com uma fratura. E às vezes assim, nossa, será que eu caí e depois fraturei? Às vezes não, às vezes o osso trincou e a pessoa caiu. Então assim, a osteoporose é uma doença silenciosa. Então, primeira coisa é, como está esse check-up? De exames sanguíneos, né, exames clínicos, então ver como estão as vitaminas, fazer um check-up geral. Depois, começar a ver e pedir ajuda. É preciso, às vezes, um nutricionista, porque está fora do peso. É preciso começar um exercício físico regular, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não faço um exercício, mas eu sou muito ativa. Ótimo, já é ótimo isso, porque não é sedentário.
Só que o ideal é o exercício físico, que é aquele exercício orientado, com hora marcada, que tenha um profissional e que tenha um objetivo, para ter melhoras. Ah, então eu quero fazer um exercício para quê? Ah, para melhorar o meu condicionamento. Então aí vai procurar exercícios próprios para isso, né? Que gasta mais oxigênio, que sua, para o emagrecimento. E precisa ser orientado, porque, por exemplo, o Pilates. Hoje, né, tá a moda do Pilates, excelente, só que a pessoa não vai conseguir emagrecer fazendo Pilates. O Pilates é outro objetivo, é uma melhora postural, é uma melhora da flexibilidade. Então, às vezes eu já ouvi falar, eu tô do Pilates para emagrecer. Não, não é para isso. Tem que ser no propósito certo. Tem que ter o objetivo certo. Você acredita que o nosso tempo já acabou? Eu falei que não passa acredito. rapidinho, você não acredita em mim. Ninguém acredita quando eu falo, vai voar. 10 minutos você vai. Mas deixa eu só te colocar rapidamente pra gente fazer uma última observação, porque assim, parece que tudo isso é pra gente sobreviver, entendeu? Sobreviver com um pouquinho de qualidade, ali, exercício físico, alimentação. O que o idoso pode fazer para ter lazer, para ter prazer na vida, para ter propósito? Isso aí. Então, propósito, sinônimo de objetivo na vida, algo que brilha nos olhos. O que ele tem vontade, o que deseja, o que o motiva, o que move a vida dele. Né? Então, se ele está acanhado, a gente teve aí Setembro Amarelo, que, né, muito cuidado com a saúde mental. O que o motiva? O que o faz alegre? Então, procurar isso. Um hobby, às vezes um hobby pode trazer isso, um trabalho voluntário, fazer algo que assim, né, eu gosto sempre de dizer, sonhos não envelhecem. Aquela coisa lá que estava, né, algo adormecido, vamos trazer para essa fase, né, e começar a realmente, assim, dar qualidade a esses anos. Não é ter mais anos de vida, e sim qualidade a esses anos. Muito bom, obrigada, Cristina. Eu que agradeço. Tudo de bom, parabéns pelo seu trabalho. Volte mais vezes. Obrigada, volto sim, com o maior prazer. Obrigada. Gente, conversei com a Cristina Ribeiro, que é fisioterapeuta e doutora em gerontologia, trazendo temas pra gente importantes. Gostou da nossa conversa? Manda aí no Instagram, @FazMulherPlay oficial, suas dúvidas. A gente traz ela de volta e continua esse bate-papo, tá bom?